E existe algum atalho que parece bom, mas que depois cobra muito caro? Alguns pilotos, às vezes, têm um pouquinho de pressa de chegar lá nas 370 horas e tal, e acaba fazendo as horas aí, pega um avião para voar, de um conhecido e tal, vai voando e faz. Mas são horas, assim, que não tem muita qualidade e se comparado lá com você dar instrução ou rebocar um planador, por exemplo. Então eu diria, assim, para o pessoal não pular etapas. As horas vão chegar igual, tá, mas qual é a qualidade dessas horas? Porque o piloto agrícola é uma formação mais avançada, como a gente comentou aqui no início, então necessita de um piloto com uma formação, uma base boa. Isso que a gente vê aqui o comando de César falando, né? Não é só cumprir horas, é horas com qualidade. Né? A gente não está falando, a gente fala de uma profissão extremamente hábil, extremamente que precisa de uma competência bem acima da média. Então, tudo que tu puder fazer para somar isso realmente faz diferença na aviação agrícola. Com certeza, porque toda a carreira de piloto são tomadas de decisão. Você toma decisão toda hora, a todo momento. E para tomar decisão, você tem que estar preparado. Se você está bem preparado, se torna fácil tomar decisão. Tem alguma etapa que tu recomenda nunca pular, nunca encurtar? Querer fazer as coisas tudo muito rápido. Então, tipo assim, ó, eu não recomendo, tem pilotos que por pressa de se formar, querer ser logo um piloto agrícola, um piloto comercial, enfim, fazer muitas horas por dia, sem qualidade. Então, como o Felipe colocou muito bem aqui, a hora de voo do treinamento tem que ser com qualidade. Então, para você absorver, por exemplo, qual que seria o ideal? 2 voos por dia é o ideal para você absorver. Agora, você quer voar, por exemplo, 8 horas por dia, sei lá, 6 horas por dia de treinamento, você não vai absorver. Porque você está em formação, você precisa de um time, de aquele tempo para absorver o treinamento. Aí eu canso de dizer, né, para o pessoal de casa, não adianta, para entender qual é a essência da aviação agrícola, não adianta a gente achar quando passa o avião, o que está acontecendo lá, que não tem ideia, não sabe nem quem está pilotando, o que é a capacidade daquele piloto. E aí a gente começa a ver aqui que, né, o próprio meio, o próprio mercado está dizendo que para chegar na profissão tem que fazer com parcimônia, tem que fazer com cuidado, tem que se aprimorar cada vez mais, tem que usar aquela hora de qualidade, ou seja, o piloto agrícola está dizendo, quer vir para a profissão, é assim que funciona. Então, o que a gente tem que ter certeza, quando passa o avião lá em cima, realmente aquele profissional demorou muito para chegar, né? Teve que se esforçar muito para chegar lá, e realmente se ele está ali é porque ele é extremamente competente, porque não tem como tu pular etapas, né? Eu vejo que o André estava fazendo perguntas aqui, não tem como pular etapas, né? Ou realmente tu entra e leva a sério, ou tu nem começa, né? A aviação agrícola é algo muito sério, né? Com certeza. Então, o próprio mercado te exclui. Sim, Né, exatamente. né? Então, as empresas hoje estão bastante exigentes para contratar, que nem eu tenho psicólogo lá para fazer entrevista. Então, eu tenho também um sistema que a gente estabelece alguns critérios e o piloto tem que se encaixar dentro daqueles critérios. Então, se ele não tem uma formação, uma base boa de formação, ele não vai passar nos testes nossos, ele não vai entrar. Então, como o Felipe falou, o piloto agrícola, ele é um piloto bem qualificado, né? É como qualquer piloto, né? Mas a formação agrícola, ela exige um pouco mais, por conta que tu vai voar a baixa altura e tal. Então, tu vai enfrentar um ambiente, assim, de voo mais baixo, com obstáculo e tal, e que não tem problema nenhum. Como eu falei no início, se você está preparado, tudo se torna mais fácil. É aquela coisa assim, né? A gente pega a Fórmula 1, vai ter 20 vagas para correr, né? Tá ali os mais preparados, os mais treinados, e mesmo assim, durante a operação, eles estão cada vez mais se aprimorando mais. Ou seja, essa é a realidade da aviação agrícola. Hoje a gente está falando no Brasil de em torno de 3 mil aviões voando. Quer dizer, tem um aumento de aeronaves por ano, tem, em torno de 100, 150 aeronaves ano, um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos. Mas o que a gente vê? Para entrar, realmente tem que se qualificar. E o próprio mercado já disse, não está preparado, não entra para o mercado. Isso é bem interessante. É bem isso aí, Felipe. Então, quanto mais preparado você está, mais fácil se torna você entrar na profissão. Daria para dizer que o mais determinante não é nem a parte financeira, é a mentalidade mesmo. É a formação, com certeza. É importante também, nós não falamos aqui, mas para o pessoal ficar sabendo, qualquer piloto, seja ele planador, rebocador, piloto privado, ele precisa passar por uma bateria médica, chamado CMA, Certificado Médico Aeronáutico. Então, existem algumas clínicas credenciadas da ANAC,
na qual você precisa passar por esses exames. Então, você faz exame de sangue, de coração, pressão, enfim, é analisado vários pontos, faz eletrocardiograma, encefalograma, fala com psiquiatra, fala com psicólogo e tal. Então, você precisa passar por essa condição de saúde para você pilotar um avião. E aí a renovação desse CMA é uma vez por ano. Ou se for um piloto privado, dependendo da categoria, tem primeira categoria, piloto de linha aérea, segunda categoria, terceira e quarta. Né? Então, por exemplo, se for um piloto aerodesporto, é o CMA da categoria 4. Piloto comercial, é obrigatório a primeira classe. Perdão, só correção, não é categoria, classe. Primeira classe, segunda classe, terceira classe, quarta classe. Então, o piloto comercial, o piloto agrícola, é obrigatório a primeira classe. Então, aí vence todo ano. Até você completar 60 anos, todo ano tem que renovar. A partir de 60 anos é de 6 em 6 meses. Então, ou seja, tu só tá me dando mais informação e mais vamos dizer assim, mais informação de conhecimento que não basta querer ser piloto agrícola, tem que manter um físico, tem que manter a saúde, tem que manter, né? Não vai comer muito doce, não vai nada, porque senão vai sair do peso, vai sair não vai rodar no exame médico, né? Então tu vê que até nesse ponto é extremamente controlado. Bem interessante, né? Com certeza. Então, assim, o piloto, quem vai entrar na profissão já começa a pensar em manter a saúde boa. Principalmente a mental. Principalmente a Porque mental. precisa estar bem determinado para ir até o final, né? Com certeza. Se você está bem fisicamente, mentalmente, André, você vai tomar boas decisões. Decisões importantes que são necessárias durante a profissão. Lá, quando tu decidiu com 17 anos, eu vou ser piloto agrícola, veio para o Sul para fazer o curso e tudo mais, que teve algum pensamento que tu teve que falar para aquele menino para por aí, senão a gente não vai chegar lá? Eu diria que não, assim, porque eu já vim bem determinado. Eu vim já sabendo o que eu queria. As barreiras, né, que eu passei foi a questão financeira. No meu caso, na minha realidade, né, mas não é a realidade de todos. Né? Eu tive colegas que tinham famílias com mais recursos e tal, então, relativamente, a questão financeira se resolve ali. Mas tem outra coisa importante também, que temos que complementar junto com o exame médico que eu falei. Você termina o curso na escola homologada e você é obrigado a fazer tipo um vestibular. Você vai fazer uma prova na ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil, e a proficiência tem que ser no mínimo das 5 matérias que nós falamos, tem que ser nota 7. São 20 questões cada prova, são questões de marca X ali, e você tem que acertar das 20, no mínimo 14.